Olá, boa noite. Vamos começar já já mais uma live. Vamos esperar o pessoal chegar. Nossa convidada. Que legal, é tão ruim até esperar entrar, não ouço nada. Boa Eu tô meio noite! perdidinha. Boa Tudo noite. bem, Ana? Eu Que também, e saudade, que bom você? te ver. Que bom te Eu ver, mesmo sendo. queria, mesmo que seja assim, né? Mata um pouquinho a saudade da gente. Isso é Eu verdade. queria que Ainda bem você que se tem. apresentasse para o pessoal primeiro, né? Para a gente depois começar o papo. Olá, pessoal, boa noite. Sou Ana Cláudia, sou psicóloga. Eu me formei na Unesp de Bauru. Aí, logo em seguida, eu fiz um aprimoramento em saúde pública. Fiquei um tempo atuando em Botucatu, na clínica, e aí me debandei aqui para o litoral, litoral da Delícia. Tuba, que chato. Junto com o meu companheiro, que também é psicólogo. E aí agora eu estou num CRAS, em Caraguatatuba, que é um centro de referência em assistência social, e continuo com a clínica junto com ele também lá em Ubatuba. Então, a gente está meio lá, meio cá, né? Agora na pandemia, tudo cá, tudo virtual, né? Aham. E sou recém-mãe, né? No porpério também, que é o nosso tema de hoje. Exatamente. Ô, Ana, por que que você sugeriu esse tema? Qual que é a importância que isso teve para você e para outras mulheres passam assim despercebido, né? Por isso, da importância que tem esse período. Então, O que é, né? O que antes é? mesmo, né? Explicando para quem não sabe Que é, nada. que é. Então, né, gente, é assim. Quem já ouviu minimamente falar de puerpério, né, que é essa palavra, tem muita gente que acha estranha. Eu, particularmente, acho uma palavra bonita. Eu gosto de É puerpério, bonito. né? Então, quando a gente ouve falar disso, né, gestante, basicamente, é a única pessoa, né, a quem se direciona esse assunto. E na parte da saúde, quando você vai fazer o pré-natal, né? Então é uma coisa bem assim, até onde chega até a gente essa informação, acho que ela é muito biológica, ela é muito nesse sentido, né? Que é aquilo que a gente chama do resguardo, né? Da Uhum, quarentena lá do pós-parto, né? sim. Basicamente, é isso que a gente entende. Então, assim, no sentido biológico, a gente sabe que durante a gravidez tem uma produção muito alta, né, de hormônios, alguns hormônios, que é a progesterona e, nossa, fugiu porque não é bem essa parte a minha parte. E aí o que acontece? Assim que a placenta nasce, né, que nasce o bebê e depois sai a placenta, tanto no parto normal, né, ela vai um pouquinho depois, você tem um pouquinho de contração também, ou na cesárea, que também ela é retirada. Começa a queda brusca desses hormônios. E aí a gente passa por uma série de processos, né, que a gente tem como porpério. Então, vou tentar falar um pouquinho deles. é, E antes eu quero só falar assim, como eu cheguei nesse assunto, né? Uhum, Então, assim, antes mesmo de ficar grávida ou de passar por isso, nas vezes que eu trabalhei na saúde pública, era muito legal, a gente fazia grupos com puérperas, geralmente multiprofissional, né, no meu caso. Que era ou sala de espera, ou às vezes dentro de um grupo já voltado mesmo para elas, para discutir um pouco essa questão. Por quê? Porque muitas vezes até a gravidez você nunca nem ouviu falar disso. E é uma fase muito complexa e muito delicada que se inicia praticamente assim. Aconteceu o parto, ela começou.
né? Uhum. E aí, então, assim, é interessante que se tenha um preparo para esse período. E quase não se tem, né? E eu penso, por que que eu escolhi esse tema? Porque, por ser algo que eu já gostava, aí eu fui mais a fundo quando eu estava na gravidez, e agora eu estou vivenciando esse período, né? Eu acho que já um pouco aí caminhando para os fins. Mas de entender a importância que, para além da grávida, a gente precisa falar sobre isso, né? Uhum. Então, assim, parceiro ou parceira da grávida precisa falar sobre isso. Os pais precisam falar sobre isso, né? Os avós, os amigos, as amigas, a comunidade precisa falar sobre isso. A saúde como um todo precisa falar sobre isso. Para que não seja uma coisa solitária, para que não seja só da mulher que está passando, mas que a gente consiga fazer e construir realmente uma rede em torno disso e auxiliar nesse processo que não é fácil, né? Então, assim, Gente, Ana, só um minutinho. come... O pessoal tá me falando que a imagem tá ruim, o som tá cortando. Você tá conseguindo me ver bem ou não? eu tô conseguindo te ver Tá? e te ouvir também. Tá. Será Não, que é o não, meu? não. Não, eu tô te Não. vendo bem, tô te ouvindo bem também. Às vezes é a conexão que tá ruim, uma É, né? falhada. Eu Desculpa te vou, interromper, pode vou continuar. Imagina, vou tentar falar um pouquinho mais devagar, né? Então, assim, é, começou o porpé. No sentido um pouquinho, né, biológico ainda, uma coisa que eu quero também deixar claro né, trazer como um dado de informação. Nos casos que também acontece, né, o óbito fetal, ou seja, né, a gente tem o parto ali de um feto que morreu antes, né, de nascer e é uma coisa muito triste, muito difícil. Também Uhum. acontece essa queda hormonal e a mulher também passa por esse período e talvez seja ainda mais negligenciado, porque não tem ali o contato com o bebê no posterior, né? Então é uma coisa que também a gente precisa olhar. Quando acontece essa queda hormonal, no sentido psi, a gente tem um estado um pouco de melancolia, de tristeza, né? Uhum. E é comum, é normal. É, é diferente do que a gente chama de depressão pós-parto, né? É um estado de alguns dias que depois vai melhorando, mas eu acredito que é uma curva. Mas quando isso persiste por muito tempo, ela não consegue realizar as atividades, não consegue se sentir bem de nenhuma forma, né? E cada pessoa ela internaliza a depressão de um jeito. Não Uhum. consegue levantar da cama, é algo que está prejudicando, então precisa ser olhado, precisa procurar um médico, precisa procurar um psicólogo, né? Um profissional especializado. E também tem o caso da psicose pós-parto. É um pouco mais raro, mas também acontece. Que aí também tem que ter um cuidado maior, que pode sim colocar em risco tanto a vida do bebê quanto a vida da mulher, Da mãe. né? Da mãe. Ou, né, a gente também precisa deixar claro, ou do homem trans que escolheu Uhum. engravidar, Sim, né? sim, Então, assim, sim. também acontece. Aí no social a gente ainda tem muito pouco, né, material sobre isso. Então, eu vou tentar falar o que eu conheço, né? O que eu sei. Aí, com isso, já vem o sangramento, né? Que também não é uma coisa regrada e certa para todo mundo. Para algumas pessoas dura menos dias, para outras pessoas dura mais. Não é igual à menstruação. É um sangramento mais intenso, a cor é diferente. E você, dependendo de como foi o parto, né? Se foi um parto normal, se teve laceração, se teve epísio, vai ter um certo incômodo, né? Se não teve, é de Uhum. uma outra forma. Então, para cada um pode gerar um incômodo. E aí nisso, independente se foi cesárea ou parto normal, para o bebê, né, caber dentro da barriga, os órgãos vão se reajeitando, né? Vai se espremendo aqui, vai para um lado ali, o bebê vai socando o outro, e Ó, por aí vai. tem pai falando oi aí.
Oi, pai! Vamos falar de porpério, pais, isso mesmo. E aí, então assim, tem que voltar para o lugar, né? O corpo vai se rearranjando. Isso pode gerar também um desconforto, pode gerar um pouco de dor, pode ser um tanto quanto incômodo mesmo. Nesse processo também, quem fez a cesárea pode ainda ter um pouco de dor, né, nos pontos. E quem praticou o parto normal ou fez normal e no fim acabou sendo cesárea, você também tem que contar com as dores físicas do esforço físico que é esse ato em si, né? Pensa aí que você fez uma grande atividade física e no dia seguinte você tá lá, você tem que estar plena, Cheio você de tem que estar dores. inteira Ah. de dores, né? Então é normal, muitas vezes a gente esquece disso, a gente esquece que a mulher ou o homem trans está passando por esse processo, né? Uhum. E aí, logo também já vem alguns processos dessas quedas hormonais, que é queda de cabelo e também do processo de amamentar, né? São duas coisas que se juntam, que é um doar, né? Uma nutrição muito forte. Então tem queda de cabelo, a pele fica ressecada, tem a falta de libido, a falta de lubrificação, né? E daí a gente estipula os 40 dias para não ter relação sexual. Se a gente perguntar por aí, né, a gente pode perceber que para algumas pessoas vai um pouco menos, para outras pessoas vai um pouco mais. Então, é interessante que a gente pergunte, é interessante que a gente respeite a vontade, né, Uhum. daquela pessoa de se relacionar ou não, porque envolve uma série de fatores. Então, assim, precisamos falar sobre isso com os parceiros e as parceiras, não só com a Uhum. mulher, para que haja esse entendimento, para que haja esse companheirismo, essa compreensão, né? Sem E contar que aí, durante a gestação a mulher já vem cheia de dúvidas, cheia de questões, e quando nasce aquilo que era às vezes para ser resolvido, ela vai acumulando junto com aquilo que ela já estava trazendo, nasceu, né? A dúvida dela tá lá. sim, sim. Eu quero muito falar disso, assim. Vou chegar lá. Porque envolve muita coisa mesmo esse processo, é uma expectativa, né, que você cria, e aí às vezes ela é real, às vezes ela não é real, e muita coisa pode acontecer em torno disso, né? É assim, porque falando um pouquinho ainda da parte biológica, tem uma coisa que acontece que chama esterogestação. Que é assim, o ser humano, ele evoluiu muito intelectualmente, né? E aí, se a gente fosse ficar dentro da barriga, né, sem, ali na gestação, até a gente estar pronto, né, no sentido assim psíquico, cerebral, físico mesmo, biológico, a gente não passaria na bacia. Uhum. Então, somos os únicos mamíferos que não nasce pronto, mesmo nascendo de 9 meses. Aí a gente tem os 3 meses pós-parto, né, que é ainda um processo de continuar, né? Ainda é uma continuação da gestação, só que fora da barriga. Então, é uma relação ainda de muita dependência mesmo do bebê. É por isso que ele está aprendendo tudo, está aprendendo a respirar, tá? O intestino está aprendendo a Aprendendo funcionar, a funcionar. né? Está aprendendo. Termina a Sim, formação fora, né? é, é. E aí é uma relação muito intensa e muito forte ainda, né? Com a mãe, principalmente, né? Ou com quem cuida. Porque a gente tem casos, né, por N motivos, Uhum. que é uma dependência emocional, é uma dependência física. E aí uma questão assim que eu trago agora um pouquinho do social nesse sentido. É muito comum a gente ouvir nessa condição, ó, não dá mamar tanto tempo assim, senão ele vai ficar mal acostumado. Ó, põe no berço logo, porque senão esse bebê não vai dormir de outro jeito.
Às vezes você sente de fazer dessa forma e tudo bem, se tá dando certo. Mas às vezes você sente de fazer de outra forma, né? Eu quero Sim. fazer cama compartilhada, ou eu quero amamentar, né, o leite em demanda livre, ou eu quero fazer de tal forma. Mas às vezes, por diversas vezes, são tantos apontamentos que parece que você está fazendo errado, Sempre. né? E aí entra um pouco nisso que você fala assim, né? São tantas dúvidas, tantas coisas, e ainda vem essa sensação de, nossa, eu tô fazendo tudo errado. O bebê vai ficar mimado. E Uhum. aí, gente, o bebê não tem estrutura ainda psíquica nesse momento para ficar mimado. É. Isso é uma construção social. Leva um tempo, né, Só para que ele fazer gera. birra no mercado. Ele vai construindo todo dia. Gente, nesse momento o bebê pensa menos num cachorro. É, porque me dá leite aí. Eu quero isso pronto, eu cheiro isso pronto, né? É, Tô é. feliz assim, eu quero quentinho, eu quero próximo, eu quero contato, né? Tá aí hoje ter aqueles ninhozinhos, né? Tudo para trazer essa sensação pro bebê. O som do útero, aquele barulho que hoje a gente acha no YouTube, né? Você fala, nossa, ele vai dormir com isso. É, porque era barulhento É. pra caramba lá Eu dentro, até, né? eu até lembro do exemplo que a Carol, sua amiga, comentou, né? Que ela, quando gargalhava e ria, quando ela estava grávida da Nora, ela assustava dentro da barriga. Imagina, aquele vozeirão rindo. Você Né? vai Opa, pro... trovão! Olha só que incrível isso, né? Eu lembro uma vez, logo no comecinho, assim, o Raul querendo dormir e nada, ele lutando ali, aí o André aspirando o carro, eu fui lá do lado e pum, capotou, tipo, no barulho do Foi. aspirador de pó. E foi, né? E aí, uma coisa que também lá já é logo imediato ou não, é a amamentação, né? Eu não vou me alongar muito porque daria uma live para falar só sobre Pode. isso e também não é a minha especialidade, né? Mas assim, a gente já pensa a amamentação como algo natural. Ah, é tacar o bebê aqui e mas o modo como, né, a sociedade foi evoluindo, o parto foi acontecendo, a saúde foi se constituindo, algumas coisas se desapropriaram desse natural. E a amamentação nem sempre, nem para todo mundo, pode ser tão natural assim. Né? Às vezes você realmente não tem o que fazer, como fazer. Uhum. Às vezes o bebê precisa aprender a pega. Aí, às vezes, também racha, dá fissura, empedra, né? Na descida do leite, que os primeiros dias é o colostro, e aí vem o leite. A descida vem muito. Porque o seu corpo ainda vai aprender o quanto que o bebê vai mamar. E aí esse É. processo, muitas vezes as mulheres não se preparam, porque o foco é a gravidez, o foco é o parto e o pós. Uhum. E aí chega naquele momento que você já tá sentindo tudo isso que a gente vai conversando até agora. Então, assim, gente, é tudo isso junto. Eu vou Tudo falando separado, junto. mas é tudo bem. É. E aí dói, pode machucar, ou cansa, porque cansa. Fizeram um estudo recentemente comparando que se você amamentar por um ano, você quase equipara uma jornada de trabalho de um ano de 8 horas dia. Então, assim, você perde por 140 horas. Gente, tem dimensão do que é isso, né? Você Só com a pode estar remuneração afetiva, né? só com a remuneração afetiva. Tem até um prazer, né? Porque é uma região de prazer. Existe um prazer, não é no sentido sexual que a gente está falando, Mas tem. É. mas quando tá acontecendo certo, né? Quando tá dando certo, nem sempre tá. Às vezes também teve complicação no parto, de imediato você não conseguiu amamentar.
negligência, sim, de profissionais da saúde, é inserido um complemento sem necessidade. E aí, para você fazer o processo de amamentação, é mais difícil. E aí vem de novo faz de tal jeito. Não, mas você não pode fazer assim. Por quê? Em cada momento, né, a nossa geração de um jeito, na geração anterior é de outro, a ciência ela vai se reinventando, né? E aí, às vezes, pode nem ser por maldade, mas é na experiência da pessoa, ela fez daquele jeito, ela entendeu como verdade aquilo e deu certo. Então ela acha que você também tem que fazer desse jeito. E aí, sem perceber, acaba sendo uma imposição, né? Um conselho não pedido. Uma agressão até, né? Sim, uma agressão. Então, faça dessa forma. Você tem que fazer isso. E aí, tudo aquilo é novo. Você está vivendo todo aquele processo e uma demanda absurda de energia, de tempo, de disposição. Que as mamadas, elas não têm hora para acontecer, é o tempo inteiro, é de manhã, à tarde, à noite, acorda, põe para rotar no comecinho, né? Depois não precisa mais, mas no começo você tem que ter esse tempo. E aí, será então que a gente recebe a devida instrução? Não, e onde? Da mesma forma que você falou que as informações vêm de culturas distintas, né? O que veio da minha família é diferente do que veio que deu certo para um, que deu certo para outro. E aonde você vai buscar essa informação? Porque se você vai buscar na sua família, vai continuar repassando as mesmas informações. E aí você nem Sim, sempre se dá bem nessa, né? Você não tem autorização sim, para ter o bico do peito rachado porque a sua família não teve. E você é meio que sim. punida por isso, né? Julgada por isso. É assim, você não fez certo. Alguma coisa você não fez certo, né? Ou também é lamentável, mas assim, por parte de profissionais da saúde, às vezes no hospital ou no postinho, você não tá amamentando porque você não quer, e ainda lança um mãezinha, sabe? Assim, bem, ai mãezinha, você não tá amamentando porque você não Depreciativo, né? quer. É depreciativo, né? E aí você fica, nossa, eu não tô amamentando porque eu não quero, porque, né, é tão normal, é tão Uhum. natural, por que que comigo tá dando errado? Ou às É, vezes, no caso familiar, a gente também tem um processo inverso. A família inteira vem de um histórico de que não deu certo. E isso já sim, vem imposto para você também. sim. Não deu certo, ninguém conseguiu. Secou ou não funcionou. Para você também não vai funcionar. E aí é uma luta também. E real, é uma luta real, né? De quebrar aí com esse ciclo. Então, e aí a pessoa E vai ficando com essa, a mulher vai ficando com essa angústia toda e dentro de casa, porque é o período que ela tá em casa, né? Então ela fica restrita ao seu núcleo familiar ali, do parceiro, dos responsáveis, pai, mãe, alguém que está ali do lado, irmão. E ela não tem pra onde correr, na maioria das vezes, né? sim, porque assim, hoje a gente tem consultoras de amamentação maravilhosas. Mas a gente não pode também deixar que não é todo mundo que tem acesso a isso, né? Uhum. Seja por conhecimento, seja financeiramente, por diversos motivos, né? Então, assim, a amamentação também é um papo de todo mundo, como o puerpério. Por quê? Porque tem sim um índice muito grande de mulheres que deixam de amamentar por impaciência do companheiro. Ai, dá logo uma mamadeira, porque esse bebê vai dormir a noite inteira. Ou ele vai parar de chorar. Então acontece Sim. muito. E aí a gente está retomando a importância da amamentação, né? Essa coisa rica, esse nutriente que produz essa coisa maravilhosa. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes isso parece também uma imposição, e quem não dá conta, ou quem não consegue, sente o quê? Culpa. Culpa. Uhum. Então é uma linha muito tênue mesmo, tem que ser muito delicado a forma como a gente coloca.
porque às vezes a pessoa tentou mesmo e não deu. E às vezes ela não quer. E é isso aí. São escolhas, né? É importante que seja uma escolha consciente. Você Consciente, sabendo é dos isso. benefícios, sabendo dos riscos e tudo, e assim possa escolher, né? Com Uhum. apoio, seja como for. E aí, vamos falar no assunto que você já começou um pouquinho, né? Que é assim, a gente tá lá grávida, tum, pum, de repente acontece. Então, assim, a gravidez, ela influencia muito no puerpério também. A gente não pode deixar de pensar nisso, né? Foi uma gravidez desejada? Não foi? Foi um susto? Uhum. Mesmo passando a gravidez, você ainda quer? Você não quer? Né? Foi como você pensou? Teve parceria nesse processo? Então, assim, isso já vai começando lá. Teve apoio da família? Que às vezes a família não aprova, ou é muito jovem. E aí a nossa sociedade, de novo, responsabiliza apenas a mulher. Uhum. Né? Então, assim, engravidou porque quis, porque não se cuidou, porque abriu as pernas, blá, 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 né? Uhum. Então já é um peso e uma responsabilidade sua. E aí vem uma ideia também de que você não tem direito de ser mais nada a não ser mãe. Mãe, é. Então, assim, não era isso que você queria? Pronto. Agora você toma. É como se fosse. Agora, a- Você já passa por tudo e aí você deseja que a vida se vingue de você. Como assim? ai, isso, ótimo, falou tudo. Aí vem o parto, que é onde a gente mais se prepara e ainda assim, nem sempre, porque, de novo, nem todo mundo tem acesso à informação. Então, assim, Uhum. você planeja o parto, né? Você se prepara para o parto. Se ele aconteceu como você gostaria, maravilhoso. Né? Assim, particularmente, a minha experiência foi incrível. Foi incrível. Mas eu tive muito apoio para isso. Muito, 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 muito. A equipe foi maravilhosa, eu participei de rodas muito antes sobre o tema e conversando sobre tudo. Meu companheiro, minha família, amigos, todo mundo, né? Uhum. Será que é a realidade de todo mundo? Ah, acho que não. Isso é Não. claro, né? Ah, né? Ao mesmo tempo que também tem gente que tem tudo isso que eu tive e na hora aconteceu uma complicação e o parto foi de um outro jeito. Não Exato. aquilo que você estava esperando. E aí, a gente leva um tempo para elaborar isso, às vezes até anos. Só que é como você colocou: o filho nasceu, você virou mãe, pronto. Tem que ficar feliz. Você não pode elaborar, você não pode sentir tristeza, É, apesar de estar não, feliz, exato. né? É muito cruel, é muito. É cruel, não tem É nem outra cruel, a palavra. sobrecarga é absurda. Sim. E aí, é assim, também tem muitas pesquisas que mostram que o fato de você ter um acompanhante no parto e pós-parto faz esse processo muito mais fácil. E aí a gente para pensar que foi regulamentado ter um acompanhante no seu parto, nos hospitais, apenas em 2005. Não faz tanto tempo Sim, assim. E mesmo os assim, meus eu não podia ter quando eu tive. não podia, né? Assim, um absurdo dos absurdos. Hoje, né, você tem o direito de ter um acompanhante, seja quem for, e em alguns lugares você também tem o direito até a doula, né, que também é uma profissão maravilhosa, que faz toda a Explica diferença. bem rapidinho, assim, para quem não conhece, o que é o que o doula faz para as mulheres nesse período. Gente, doula, ela te acompanha no antes, no parto e também pode te acompanhar no pós-parto. Eu gosto de pensar assim numa coisa, a conexão feminina mais linda e mais forte que tem. Então, ela vai, no processo de parto, te ajudar com massagens para aliviar dores,
com conversa, com diálogo, vai estar ali, te dando apoio, te dando força, te conduzindo no processo de parto. Até sabe quando você acha que você vai, tá ali. É Uhum. diferente do acompanhante. Eles têm um papel diferente dentro desse processo, né? Porque não tem ali aquele contato direto também, né? Com a nova vida ali que vai nascer. Tem, mas de uma outra forma, claro. Então, né? Se eu falei errado, doulas que estiverem aí, vocês podem corrigir depois. Mas eu acredito que é isso, né? E então, assim, é uma coisa muito importante, muito incrível. No meu processo de parto, eu tive a sorte de ter duas, Olha que fora maravilha. as doulas energeticamente, assim, que eu tenho uma cunhada doula maravilhosa, minha terapeuta é doula. Então, assim, eu Ai, estava que mega delícia. assistida na doulagem. Sentido. Foi E você, incrível, e você né? fez também os grupos, né, de a rede de apoio, não fez? Não teve vários contatos com várias mulheres nesse período, no período da sua gestação? Então, eu fiz o parto domiciliar, né, com uma equipe que era uma enfermeira obstetra e uma obstetriz, que é uma faculdade para isso, né? E elas chamam Mani, é super legal, elas atendem aqui na região do litoral. E aí elas fazem um pré-natal coletivo. É incrível. Então, assim, é uma Nossa, gente. roda de conversa pré-gestante, mas também o companheiro, companheira pode participar. O André foi, acho que ele só não foi em uma comigo, todos os outros ele foi. Na mudança da relação conjugal do parto. Só li aqui. Falo, vou falar. Uhum. É, Então, e aí, o pré-natal delas, além da parte do exame fisiológico, né? Então, a gente escutava o coraçãozinho de todos os bebês que estavam ali, era super legal, tirava dúvidas, individualmente. E aí, cada semana tinha um tema relacionado, sim, ao parto, né? Então, tinha das coisas mais gostosas, tinha sobre porpério, amamentação, há também riscos, né? Então tinha que Uhum. olhar essa parte, que é super importante para se preparar mesmo por esse processo, né? Do parto em si. E aí, voltando à questão do acompanhamento, mesmo hoje sendo regulamentado, Ana, 61% das mulheres não conseguem ter acompanhante no trabalho de parto. Seja porque não foram informadas pelo hospital, ou porque o hospital não permitiu, ou Sim. porque não tem levar mesmo, né? Então é uma coisa assustadora, né? E aí, sem o acompanhamento, seja, né, de alguém ou seja da doula, o índice de violência obstétrica aumenta muito, que é uma realidade ainda muito presente, né? Hum. Às vezes a gente fala no parto humanizado, associa ao parto normal, e aí acontece um monte de violência para esse parto ser normal. E não é assim que deveria ser. Uhum. E então ele está relacionado a isso, e aí, né? É um trauma, é uma violência, é uma agressão. Que tempo que você tem para elaborar isso? Imagina, você tá vindo com já tudo. É aquilo lá, aquilo continua. Aquela bagunça, né? Sim, Emocional tá junto ali. Até você sim. E perceber, já que passou um tempo. já foi, né? E que espaço que Hum. você tem para contestar o saber médico de ter te violentado? Exato, Onde exato, você pode exato. falar sobre? E aí você tá lá, vendo tudo isso que a gente falou até agora e ainda podendo ter mais É. essas questões que permeiam, Uhum. né? Então, a gente se prepara muito pouco para esse pós-parto. E isso faz diferença em como a gente vai vivenciar o porpério, né? E aí, né, saindo um pouco do nasceu, aquilo que você falou, né? Nasceu, tá aqui, pronto, o que que eu faço? E A gente agora? lida com uma outra questão que é o bebê real. A gente passou uma gestação inteira idealizando e imaginando um bebê Idealizando. perfeito. Eles continuam sendo perfeitos pra gente. Só que Uhum. nessa perfeição existe
um monte de coisa que é normal, mas que a gente sempre acha que não vai acontecer, ou torce para não acontecer. E que acontece com todo mundo. Né? Então, assim, eu quero que o meu bebê seja perfeitinho, que ele não chore, que trabalhe, que não sei o quê, né? Aí a gente associa a gestação ao cuidado, né? A um ser que é dependente. Então, assim, vai dar trabalho. Por mais que ele seja perfeito, vai. você vai, né? Por mais que seja perfeito, ele é diferente, é um real. E aí é uma primeira quebra. E nessa idealização do bebê real, a gente idealiza a mãe perfeita. Exatamente. E aí a gente tem que lidar com a mãe real, que tá cansada, que se frustra de não ser como pensou, como gostaria, que chora, que sente raiva, que às vezes, mesmo sem estar na depressão, na psicose, quer tacar o bebê longe, né? Ao mesmo tempo que você sente alegria, que você sente amor, você pode sentir tudo isso, né? Você pode sentir essas duas coisas. O sentimento ambivalente, ele é legítimo, ele é real. Mas, de novo, não pode falar isso. Imagina. A gente tem até hoje mães que falam na rede social coisas não desejáveis socialmente, são rechaçadas, são atacadas. Exatamente. É um lugar E às muito vezes, esse papel da maternidade, onde colocaram uma mulher ali, aquele símbolo de amor incondicional e tudo mais, esquecendo que é um ser humano que está ali. Não necessariamente teve as mesmas condições de amor incondicional, de cuidado e tudo mais. E como que ela não vai falar disso? Onde que ela vai resolver esse problema? sim, você sente com medo de falar sobre isso, você sente com vergonha de falar sobre isso, né? E aí entra no quê, né? Esse ideal de mãe está muito relacionado a uma construção social cristã que a gente tem, mesmo não sendo cristão, algumas pessoas, da Virgem Maria, a grande mãe, a mãe casta, a mãe pura, a mãe perfeita. E aí a gente se pega, mesmo tendo essa consciência, tentando corresponder a essa imagem. Tentando representar isso, ou tentando, né, se aproximar disso. O que é impossível. Qualquer outra coisa, Né? Porque não existe. Você sai do padrão ali, você não é uma mãe respeitável. Sim. Né? É igual antigamente, na dama da sociedade, você não é uma mãe respeitável. Sim. E assim, você pode acertar até aqui. Se teve uma falhinha, pronto. Péssima mãe. Ao passo que é assim, né? O pai, nossa, ele troca a fralda. Uau, que paizão. Gente, como ele tipo, ajuda. troca a fralda. Como ele ajuda. Gente, eu odeio essa palavra. Como ele faz a parte dele. Uhul. Né? Então a gente tem esse contraponto muito forte. E aí, de novo, com quem você pode dividir tudo isso? E aí a gente está falando ainda de um companheiro, gente, só que assim, vamos falar de um país que 11,6 milhões de mulheres são mães solos, são mães solteiras. Uhum. Aí vem tudo isso que a gente está discutindo e o julgamento de se o pai não é presente, é porque ela escolheu mal, o pai da criança. Não é porque o cara não é presente. Uhum. Então é mais uma culpa. Né? Então tudo isso vai gerando na gente frustração, culpa, medo, isso de tô fazendo tudo errado. E aí, quando a gente não pode nem se expressar, a gente não pode nem falar sobre isso, para onde que vai tudo isso? Vira uma bomba relógio, né? Vira uma bomba relógio. Ela não fica parada, ela vai para algum lugar. Ela vai para algum lugar. E aí eu posso dizer sim que acho que toda mãe, né? Tô sendo generalista, mas assim, em algum momento do porpério já
Sim, tacou tudo e chorou sem parar, né? Ai, quem De sou eu? O que soluçar. E que eu bom! vou fazer? O que eu fui fazer pra minha vida? Que... Né? E aí vem esse julgamento muito forte externo. Então, assim, você não pode não só nem falar, como esconder, você tem que esconder tudo isso. E aí, de novo, é muito cruel. Pô, É Ana, e muito, muito. você acha que a gente conseguindo falar mais sobre isso, batendo esse papo com outras pessoas e tudo mais, ao longo do tempo, elas conseguem buscar essa ajuda antes e conseguir se entender nesse processo que é tão vulnerável, que torna a mulher tão vulnerável, tão à mercê de julgamentos, hormônios e tudo isso? Você acha que os profissionais da Sim, área conseguem trabalhar isso antecipadamente? sim, eu acho muito possível. A ideia é você começar trabalhando, se preparar para isso antecipadamente e dar continuidade, né? Porque a ideia é isso, é um momento de grande fragilidade. Porque aí vou trazer um dado interessante, assim, né? A gente traz muito essa coisa do instinto materno. Isso não existe, assim, não existe o instinto materno. Existe que quando um bebê nasce, né, você tem algumas mudanças aí em algumas áreas do cérebro que é ligada ao instinto de sobrevivência. Então, assim, se Uhum. você se colocava em muita situação de risco, você sabe que agora tem um ser que depende de você. Só que o mais interessante é que isso não acontece só na mulher. Isso também pode acontecer no homem, isso também, por exemplo, se por acaso a criança está nos cuidados dos avós. Isso acontece com os avós, Os adultos. com quem adota e está vivendo todo esse processo. Então, se a gente tem uma preparação e um apoio nesse momento, a gente pode sim fazer dele de um processo diferente. Significa que não vai ter nenhum choro? Significa que não vai Uhum, ter uhum. fragilidade? Não. Vai ter, só que ela vai ser acolhida. Ela não vai ser Sim, escondida, ela não vai ser julgada, ela não vai ser condenada. E aí que está a diferença em passar por esse processo de uma maneira saudável para os cuidadores e para o bebê, nossa, seria né? um alívio, né? Um sonho, né? Seria muito legal. Gente, com certeza. E aí eu acho que a gente pode entrar um pouco, né, na pergunta que a Anaíra Sim, fez da relação conjugal. Por quê? Porque a gente está numa sociedade, né? Vamos pensar no homem e na mulher, primeiro. Que ao passo que para a mulher está delegada todas essas funções, para o homem está delegado prover financeiramente. E aí ele entra também numa paranoia, num nível de estresse gigantesco. Se a gente não pode falar sobre, eles menos ainda, porque não tem nem sim, a desculpa do hormônio, sim. É. né? E aí, ao passo que tem também a não divisão de tarefas, ó, eu já trabalho fora, então eu não vou trocar fralda, ou eu não vou fazer a comida do bebê, ou Uhum. não vou fazer a nossa comida, né? Tem também essa cobrança e essa pressão de que você tem que cumprir um papel, né, do pilar da sustentação da casa, e não pode em momento nenhum sofrer por isso. Ou não pode inverter a relação, por exemplo. Sim. E que Tem você não muitas está mulheres sujeito que a. são elas que são o grande arrimo da casa, né? E isso fica tudo vulnerável quando ela está impossibilitada Sim, ou, né, período de licença. Então ele se torna visível dentro da casa a importância dela no trabalho, né? sim. E aí, né, assim, uma curiosidade, eu acabei sendo chamada para um concurso, né, no lugar que eu tô agora, 4 dias antes do Raul nascer. E aí, com 4 meses dele, eu comecei a trabalhar num lugar totalmente novo. E aí aqui só tá eu e o André e o Raul. Então, assim, para eu poder trabalhar, que ia ser uma coisa boa para nossa família, o André Uhum. ia ter que ficar com o Raul,
né? Então a gente fica em tempos iguais. A diferença só é que a noite é minha porque eu que amamento. Mas assim, passando uma semana, ele começou a ter assim sensações e sentimentos muito parecidos com o que eu tinha. Aí eu só bati no ombrinho dele e falei assim: bem-vindo ao porpério. É isso. Bem-vindo ao meu mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ana. E qual é o período desse porpério? Ele tem, por exemplo, a maioria das pessoas colocam o porpério só no período do antigo resguardo, né, de 45 dias, vai, até 2 meses no máximo. Mas quanto tempo isso fica? Aí que tá a beleza, né? O porpério, ele não tem uma data certa para acabar. Os 45 dias é um período de menor lubrificação. Então, assim, ter relação sexual seria algo muito dificilmente prazerosa para a mulher. Uhum. E muita dor ainda, tudo rearranjando. Né? Mas até assim, essa alteração hormonal, ela para mesmo de acontecer com o término da amamentação. Tá? Só que aí tem essa parte que eu tô trazendo, que é a psicossocial. Que aí influi também na relação conjugal. Por quê? Você está vivenciando uma relação totalmente nova, totalmente diferente, em que tem um ser demandando completamente de você, né? E assim, algumas relações, igual o amamentar é prazeroso, né? Tem o estímulo, tem a ocitocina que é liberada nesse processo, há uma sensação de bem-estar. Então, de certa forma, no sentido libidinal, você já supre um pouco. Para além da, então, assim, é muito comum mesmo não ter, para além do cansaço, né, que existe. E eu acho que quando o parceiro ou a parceira participa de forma igualitária, também existe para ele ou para ela, tem essa questão física mesmo, né? E aí, a gente está falando aí de uma série de processos e no meio de tudo isso, pouco tempo tem para si. Quanto que você consegue se enxergar nesse processo? Quanto que você consegue ter tempo para fazer alguma coisa para você nesse processo? Porque tá ali, todo direcionado e todo voltado ali. Então, assim, é muito comum também que numa relação conjugal, o tempo que era para outra pessoa também não tenha. Uhum. E aí começa algumas relações e a ladeira abaixo mesmo. Sim, por isso que é muito importante esse apoio e discutir sobre isso para a gente conseguir estabelecer um diálogo nas relações. Porque não é simples, é complexo. Você está vivenciando tudo isso, então assim, é normal você ficar mais irritada, mais ríspida, ou às vezes tem, em alguns momentos, principalmente nesses 45 dias, você não quer nem que te toque. Pendurada no peito, fazendo cocô o tempo todo, xixi, chorando. Às vezes não dá para ser delicadinha. Sim, sim, né? E aí você fica numa situação assim que você não aguenta um outro toque, porque é mais, tá te invadindo. Porque você já tá com pouco, né? Pouco espaço. Tudo certo? Tá me ouvindo? Tudo. É que eu achei que tinha parado. Ficou Não. E aí, a gente tende também, hoje se levanta um pouco essa ideia de, olha, a mulher está passando por tudo isso. Então, vem-se uma ideia também que você tem que pisar em ovos. E aí, às vezes, coisas que precisam ser conversadas, precisam ser dialogadas, não são por medo de atrapalhar ou de piorar a situação. Uhum. A questão é, o diálogo, ele é fundamental. É saber e escolher a melhor hora para fazer isso. E a forma como você vai fazer isso.
Eu acho que todos os processos, eu estava pensando aqui antes da gente começar o papo, de tantas coisas que com certeza a gente tem tema aí para a gente falar até. Nossa Senhora. É, que tudo é uma qualificação, né? Você qualifica os seus pensamentos, os seus sentimentos, e aí você respeita o outro, você respeita o seu tempo, o seu espaço. É tudo um trabalho ali diário de construção, né? De trabalho, de Sim, movimentação, de tudo. Tem que tirar tudo da prateleira para começar do zero as coisas. é isso, porque assim, né, a gente fala uma relação. Ela foi moldada até aqui de tal jeito. Você e a pessoa. Ou mais pessoas, né? A gente tem várias Uhum. formas de relação. E aí, o bebezinho tá lá na barriga. Ele tá ali. Tá. Ah, quem tá gestando tem uma conexão diferente, né? Ela sente os chutes primeiro, tem uma série de coisas. Muitas vezes demora um pouco mais o tempo de conexão para outra pessoa, né? Uhum. E aí, ou mesmo quando não é gerado, né, e parido, mas adotado, ou enfim. Tudo isso que a gente está falando, esses desafios e as maravilhas que a gente fala pouco, mas isso é o que eu mais falo, então a gente deu prioridade aqui, Uhum. é que constrói esse amor, né? Não é aquela coisa, pronto, vi, bateu, né? Sim, tem, Sim. mas assim, ele é construído diariamente na troca de fralda, nessa demanda toda que a gente constrói esse amor. E aí uma relação que estava acostumada de um jeito, ela começa num outro formato, praticamente do zero. Por quê? É uma revista de tudo. Porque assim, as duas pessoas estão passando por um processo de elaborar e lidar com tudo isso. Tem uma terceira pessoa que tem as suas próprias demandas, a sua própria personalidade, os seus próprios quereres, desde o tão pequenininho. Uhum. E aí construir uma nova relação, né? Então isso também exige muito de todas as partes. Não é fácil. É. E aí a gente pode pensar também, às vezes assim, até falando do bebê ideal, né? Quando é um bebê com deficiência, que aí vai demandar muitas outras coisas e também que é uma quebra de expectativa, também, né? Tudo isso tem que ser apoiado, tem que ter um espaço para Levada, se falar é, sobre isso. Inclusive de, levada em nossa, eu não conta, queria. Uhum, sim. E né? eu acho que Então, dentro dos processos terapêuticos é fundamental que essa seja a busca. O que é que você está guardando aí que você não teve coragem de falar? Porque precisa, vira uma bomba biológica, tem que falar. você pode falar, você É, pode sentir, pode, né? Que é muito não pode, é muito. Não pode, então segura aí essa bomba de culpa, vive com ela e vai jogando em todo mundo, porque é isso também, a gente acha que não repassa, né? E a gente tá, de fica certa leve, forma. não fica parada, ela não some, ela se transforma. Exatamente, exatamente. Então é reconfigurar tudo. E para isso, se você tem espaço para sentir, para falar, para entender o que está acontecendo, você vai poder construir uma relação, uma nova relação de uma outra forma também. Se a outra pessoa também tem esse espaço, também, porque é constituir um novo formato de relação, de Uhum. convivência, de família. É. Isso quando as mães têm esse parceiro, né? Porque muitas passam aquilo que a gente E comentou lá no começo. A maioria completamente sozinha, né? sim, isso é Tanto um como número parceiro dentro absurdo, de porque casa, assim, como os que somem. sim, tem os que não existem, né? Que aí a gente tem 5,5 milhões de crianças sem registro do pai. É muita coisa.
Assim, Tem. sem registro, o que não quer dizer que os que têm o registro tenham os pais presentes. Sim, então, Maiores. tem as 11,6 milhões de mulheres solteiras só. E aí também a gente tem, assim, vamos ter que falar, o pai de Instagram, né? Assim, ó, peguei de fim de semana, tirei um monte de foto linda. Ó, esse fim de semana eu não vou porque eu tenho uma balada pra ir, tá? Aí a mãe ainda tem que, né? Isso no futuro, mas assim, Uhum, dá conta da frustração da criança. é. Então, assim, Que né? já vem E aí dela a gente tá também, das crianças lá atrás. Aí a gente tá falando a gente falou muito do formato de uma relação heteronormativa. Mas a gente tem Sim. relações também homoafetivas. Que aí, no sentido desse social que vem de fora para dentro, serão outros julgamentos, serão outras expectativas, serão outras cobranças, né? Que também Sim. podem sim ser acolhidas. E aí, é isso. O que que a gente tem a ver com o porpério, mesmo não estando no porpério? Muito! Gente, Tudo, muito! seja gentil, seja consciente, não machuca as pessoas. Sim, tipo Deixa assim, as sabe? pessoas Aquela coisa. falarem. Deixa os Deus falarem, acolha. Às vezes, né? Pensa bem se o que você quer falar precisa mesmo ser dito. Ou se é a hora de ser dito, né? Os Uhum. conselhos. Porque é um movimento de muita fragilidade. E às vezes uma coisa dita Nossa, vai causar um grande. mal-estar muito grande na pessoa. É. Eu acho que tem aquela coisa de você precisa mesmo ficar dando conselho para as pessoas do que ela tem que fazer na vida dela. Ela te perguntou o que você quer. Porque não tem como. Ainda mais quem teve filho. Ai, nossa, porque na minha época é natural você fala. Quando você vê, você já tá lá no meio do parto de novo. Aí, Sim, para, ouve a pessoa e vê se ela quer o seu conselho, se ela quer ouvir é. a história. Eu tive situações assim que eu realmente entendo que não foi por mal, mas que na hora eu queria Machuca esganar, queria mandar a pessoa para aquele lugar, falar, meu, machuca, né? muito. Machuca. Ou tipo assim, olha, já tá difícil para mim, então esse não é o momento que você vem falar. Uhum. Ao mesmo tempo que eu entendia também, em algumas situações, que eu trazer uma realidade diferente machucava aquela pessoa, porque ela não teve a oportunidade de viver o que eu estava vivendo. Exato. Olha isso, Então é olha o muito. desdobramento desse assunto, as variáveis, né? Você está aqui com um cubo, você olha para assim, aqui é um desenho, aqui é outro. É. E aí, então é isso, assim, né? A gente pode sim pensar no conselho. Será que eu preciso falar? Ah, não, preciso. Tá. Será que isso vai fazer diferença? Ou será que a pessoa quer ouvir agora? Então a gente pode pôr a mão na consciência, gente. Eu acho que não é nem só no português, é pra vida isso, tá? É um Uhum. conselho, mas É, assim, ó, todos os lugares. é importantíssimo, né? E aí, por quê? Porque assim, a gente falando sobre o porpério, a gente pode pensar no quê? Que eu acho que dá pra finalizar, assim, né? A Uhum. rede de apoio. Então a gente tem o parceiro, parceira, os pais, amigos, primos, eu tive, né, nossa tia, todo mundo me ajudando, assim, quando foi possível, né? Porque na maior parte do tempo tava só eu e o André Tava mesmo, longe, assim. é. Até tava longe. Ou até uma Ai, Ana, vizinha. Ó, 26 segundos. Não acredito, perdi o tempo de te avisar. então, ai, cara, era Antes de saudade de acabar, conversar com você. demais, demais. A gente faz outra, a gente faz outra. Queria te agradecer demais, Ana, demais.